Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Fernando e nós vamos trabalhar com Geografia do segundo ano do ensino médio, o caderno do volume 2 do São Paulo Faz Escola, segundo bimestre. E o tema da nossa aula, nós vamos trabalhar com os circuitos da produção no espaço industrial. E as competências específicas da BNCC são a competência 4, analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção e consolidação e transformação das sociedades. E as habilidade EM13CHS401, que é identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas, informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo em diferentes espaços e contextos. Então, a nossa aula, ela vai focar o espaço industrial. O espaço industrial, ele enfatiza o processo de industrialização brasileiro e oferece uma visão evolutiva das atividades produtivas, criando bases expectativas que permitem compreender a consolidação do polo industrial no Sudeste e em outras regiões do Brasil. Então, nós vamos passar a compreender um pouco da história do Brasil, onde a evolução do quadro econômico, que vem do período da colônia, até chegar ao período industrial. Aqui nós temos um mapa do Brasil, onde nós podemos perceber este mapa aqui, concentração industrial em 2013, onde esse mapa do IBGE nos mostra a concentração industrial no Brasil em 2013, mas nem sempre foi assim. Atualmente, a maior concentração industrial do Brasil se encontra na região sudeste, principalmente entre estados de São Paulo e Rio de Janeiro, estendendo-se também um pouco para Belo Horizonte. E há uma tendência atual do desenvolvimento industrial em outras regiões do país também, né? A região sul, o nordeste, o centro-oeste e o norte. Porém, a maior parte da concentração industrial, ela está próxima do litoral. E por que acontece isso? O processo de colonização do Brasil foi através do mar. Os portugueses chegaram pelo litoral, montando vilarejos e cidades que se desenvolveram próximo do mar. E, a partir daí, logicamente, que a concentração de pessoas acabou ficando nessa área, até uns 300 quilômetros aproximadamente do litoral. Então, entre os séculos XV e XIX, as atividades agropecuárias e extrativas dominavam o cenário econômico do Brasil. Então, o que acontecia? A partir do momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram uma exploração, principalmente dos recursos naturais existentes aqui no nosso país. Então, a primeira atividade foi envolvida com a exploração de pau-brasil, o desmatamento, a criação de animais e depois começaram com a plantação de cana-de-açúcar. O açúcar era um produto bastante apreciado na Europa da época. Então, os portugueses, percebendo que o nosso país tinha um potencial muito grande para a exploração da cana-de-açúcar, eles passaram a plantar a cana e começaram a produzir o açúcar. Então, as primeiras indústrias, vamos dizer assim, de transformação que existiram aqui, foram os engenhos de açúcar. E a concentração dessa atividade, ela acabou se desenvolvendo primeiramente no Nordeste do Brasil, porque o clima favorecia e também eles começaram a ocupação na região Nordeste, e que ficava também mais próximo da Europa para o transporte em navios, né? Então, o sistema produtivo, ele começou lentamente com o desmatamento, a ocupação do território,
eles foram fazendo plantações, começaram a criar gado. Então, com isso, eles foram ampliando a ocupação do espaço territorial brasileiro, ok? Então, somente na década de 1930 que começa, assim, uma atividade industrial aqui no Brasil. E essa atividade ela passa a ter importância crescente na economia brasileira devido ao enriquecimento da burguesia. Então, o que houve? O país era agrícola e pecuária, a economia era baseada nisso aí. Depois, com a descoberta de minerais preciosos em Minas Gerais, começou a ter um acúmulo maior de dinheiro aqui no país também. Lógico que muito desse ouro e dessas pedras eram levadas embora daqui pelos portugueses. E, com o passar do tempo, houve o desenvolvimento de um outro tipo de cultura, que foi o café. O café ele passou a ter uma importância muito grande na economia brasileira por conta da grande aceitação do produto na Europa. Então, o Brasil, percebendo esse canal, passou também a produzir muito café. E o café enriqueceu o Brasil. Então, muitos fazendeiros, chamados de barões do café, eles passaram a acumular muito capital e o café começou a se desenvolver, principalmente aqui na região sudeste, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, ok? Então, vejam como que as coisas funcionam, né? O momento econômico do país, ele estava favorecendo a agricultura, a pecuária, depois a mineração, depois encontraram um outro produto que foi o café, e o país foi acumulando cada vez mais capital, ok? Então, vejam, nós temos uma data aqui que é muito importante, 1930, né? O Brasil, os portugueses chegaram aqui por volta de 1500, né, no ano de 1500, e o Brasil só passa a desenvolver indústria em 1930. Né? Ao passo que a Europa, com a Inglaterra, começou a sua Revolução Industrial por volta de 1760, ou seja, 170 anos antes do que o Brasil. Então, isso explica muita coisa sobre a economia brasileira. Né? O Brasil era um país que era dependente de Portugal, ficou dependente por um bom tempo, e a economia brasileira acabou ficando presa aos interesses europeus. Então, demorou-se muito tempo para que a economia brasileira desse uma decolada com o processo de industrialização, ok? Bom, por volta de 1930, o que aconteceu? Houve uma crise internacional muito grande em 1929, uma crise da Bolsa de Valores de Nova York, que gerou graves problemas econômicos no mundo inteiro. Logicamente que aquela crise afetou também a economia brasileira. E, posteriormente, né, houve outro problema sério no mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 a 1945, que também afetou e muito a economia brasileira. O Brasil, até então, ele era um país que dependia das importações de produtos manufaturados da Europa, e o Brasil vendia produtos agrícolas ou produtos que eram, no caso do açúcar, com um processamento muito primário, e que o valor agregado dos produtos importados era muito maior do que o valor dos produtos brasileiros. E o Brasil sempre ficava numa situação de dependência econômica e tecnológica dos países europeus. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos 4 fotografias, mostrando aqui na fotografia número 1, a colheita da cana. No caso, na época, era uma colheita feita, tanto a plantação quanto a colheita era toda manual, utilizando a força muscular do boi, tanto é que o carro de boi ficou muito famoso, muito conhecido por esse período.
A fotografia número 2, ela é de um cafezal aqui na nossa região. A fotografia número 3, um túnel, né, de mina subterrânea de ouro, onde foram as 4 atividades mais desenvolvidas no Brasil antes da industrialização. E a fotografia número 4, a condução de gado. Então, o gado era conduzido pelo país. Tanto é que a criação de gado foi um dos fatores importantíssimos para a ocupação do território nacional. Porque, em muitos casos, o gado era criado solto, ele entrava pelo território adentro e acabava se perdendo, e depois ele era praticamente caçado. Então, todo esse processo de ocupação do território, ele vem sendo muito lento, né? O Brasil ele passou muito tempo um grande vazio no interior, vazio entre aspas, né? Porque existiam povos nativos, né? A natureza, a floresta, animais, mas não havia a ocupação dos portugueses nesse território. Antes da industrialização aqui no estado de São Paulo, a principal atividade produtiva era a cafeicultura. Então, como eu falei para vocês, uma retomadinha rápida. Primeiro, a exploração de madeira, pau-brasil foi muito explorado, outras madeiras também. Depois, a criação de gado, a plantação da cana-de-açúcar. Depois, a mineração também foi outra atividade bastante desenvolvida e que atraiu muito interesse. Tanto é que, lembrando aqui, que a primeira capital foi em Salvador, e após o descobrimento das minas em Minas Gerais, a capital passou para o Rio de Janeiro, para ficar mais próximo de onde saía mais dinheiro e ter, talvez, um controle maior sobre a exploração e a cobrança de impostos. Então, isso trouxe atenção para a região sudeste também, a partir dessa mudança da capital federal. E o café, ele passa a se desenvolver no Vale do Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e depois ele vem, aos poucos, entrando pelo estado de São Paulo, pelo Vale do Paraíba. E a produção de café foi aumentando muito rápido, né? O café era um produto que ele dava muito dinheiro, e os fazendeiros começaram a abrir novas fronteiras agrícolas, né? Plantando bastante café e exportando esse café para a Europa, principalmente. Mas, vejam bem, à medida em que eles vinham para o interior, abrindo novas fronteiras, cada vez mais o café ia ficando longe do Porto de Santos. E o transporte do café, ele era, assim, curioso, né? Porque hoje nós pegamos automóveis, nós pegamos caminhões, trens, mas naquela época o café era transportado no lombo de mulas. Então, o tempo, né, que você colhia até chegar ao porto no lombo de mula era muito demorado. De alguns pontos do estado, chegava a demorar uma semana até a saída do café da fazenda, até chegar ao Porto de Santos. E como os fazendeiros estavam ganhando muito dinheiro com isso, a Inglaterra já tinha desenvolvido a sua indústria, inclusive já tinha inventado a locomotiva, né, o trem a vapor, os fazendeiros passaram a investir em linhas férreas. Então, o Porto de Santos já existia, logicamente, os ingleses foram contratados para desenvolver e instalar linhas férreas aqui no Brasil, e à medida em que os fazendeiros eles se organizavam e ganhavam mais dinheiro, eles faziam um tipo de consórcios. Consórcios para quê? Para aproximar a linha férrea das fazendas. Então, isso foi trazendo um meio de transporte novo aqui para a nossa região, né? As linhas férreas, que serviam para, principalmente, exportação do café, que era um produto extremamente valorizado aqui no Brasil. E fora do Brasil também, né? Lógico. Então, isso aí, né, toda essa produção de café, permitiu um grande acúmulo de capital aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo. Os fazendeiros passaram a acumular riquezas e investir, né, principalmente nas linhas férreas.
Só que neste meio tempo, nós devemos lembrar que o Brasil teve o processo de libertação dos escravos, né? E quando se abrem as fazendas de café, houve necessidade de mais mão de obra. Então, o tráfico negreiro estava proibido e quem é que ia trabalhar na lavoura de café? Foi aí que começou o processo de imigração. Então, muitos imigrantes europeus vieram para o Brasil. Eles passaram a se interessar pelo trabalho na lavoura, pela possibilidade de ganhar terras ou comprar terras e desenvolver seu próprio negócio aqui no Brasil. Mas muitos vieram. Então, um processo migratório que trouxe para cá italianos, alemães, portugueses, espanhóis, russos, poloneses, numa primeira leva. E vieram ocupar espaços aqui no Brasil, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, muitos italianos e espanhóis vieram trabalhar na lavoura do café, né? Bom, com isso, logicamente, os fazendeiros foram enriquecendo cada vez mais. E, junto com os fazendeiros, obviamente, desenvolveu um setor bancário muito forte. O acúmulo de capital nos bancos brasileiros foi permitindo que houvesse uma expansão cada vez maior das fazendas. Tanto é que as fazendas de café do estado de São Paulo avançaram para o oeste paulista, chegando quase na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Avançou para o norte do Paraná, sul de Minas e o estado do Rio de Janeiro. Então, vejam que uma atividade, né, quando nós acordamos de manhã cedo, tomamos aquele cafezinho gostoso, né, que a mamãe prepara, nós nem sequer imaginamos que esse produto já foi extremamente valorizado, sendo a principal atividade econômica no Brasil. Agora, quando nós lembramos disso, o processo de produção do café encontrou uma barreira. E essa barreira da produção foi que o café brasileiro ele era praticamente todo exportado. Mas, quando ocorre a crise de 1929, pararam de comprar café, ou diminuíram muito as exportações de café. E aí, como é que fica a situação, né? O que o governo brasileiro fez naquela época? Simplesmente o governo continuou comprando o café dos fazendeiros, estocando esse café. E os fazendeiros continuaram fazendo o quê? Tinha demanda, tinha quem comprasse o café, continuaram produzindo muito café, continuaram plantando cada vez mais café, porque alguém estava comprando, era o governo brasileiro. O café estava estocado aqui no Brasil. Chegou a um ponto do governo queimar os estoques de café, porque o preço caiu tanto no mercado internacional que a oferta muito grande do produto fazia com que o preço caísse cada vez mais. Bom, nesse meio tempo, né, o governo teve que dar um toque lá para os fazendeiros pararem de produzir, porque o governo não ia mais ter condição financeira de continuar comprando café. E foi nesse interim que ocorreu a crise de 29, depois o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, e a situação global, ao invés de melhorar, ela foi piorando, foi parando todo o comércio, parando importações, exportações. E os fazendeiros aqui no Brasil, sem ter o que fazer com os pés de café, chegaram até cortar plantações inteiras, pôr no chão, porque não tinha mais o que fazer com aquele café que estava sendo plantado. Colher o café acabava custando mais caro do que o produto vendido no mercado. Então, o governo, né, diante dessa situação, tomou a atitude que era cabida, e, a partir daí, os fazendeiros ficaram pensando, e agora? O que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? O que nós vamos fazer para produzir? Como que nós vamos manter, né, as coisas funcionando aqui no Brasil? Muito bem, o Brasil já tinha uma população um pouco maior, já tinha necessidades internas de produtos manufaturados, e, a partir daí, o que os produtores, os fazendeiros fizeram? Passaram a investir em atividades industriais, porque até esse momento
o Brasil tinha uma certa dificuldade política de trazer indústrias ou construir indústrias aqui, né? Os países europeus relutavam, porque era o produto deles e eles não queriam deixar de vender os produtos deles para o Brasil. Nesse meio tempo, com guerra e com crise financeira, aí não teve jeito. Os fazendeiros passaram a mudar seu capital do café ou das fazendas para a indústria. E desse jeito começam a surgir as primeiras indústrias mais organizadas, com tecnologia importada. Lógico, o Brasil não tinha tecnologia para isso. E São Paulo começa a se industrializar. Então, é uma situação bastante interessante, né? Momento de crise, o que a pessoa faz? Ela busca um outro caminho. Ela vai tentar uma outra solução para que ela não permaneça em crise ou não vá para falência. Obviamente que muitos fazendeiros não tinham todo o capital necessário para montar indústrias, e eles buscaram outros caminhos. E tinha uma coisa muito interessante. O São Paulo, o estado de São Paulo, ele já tinha uma malha ferroviária, porque os próprios fazendeiros construíram as ferrovias que ligaram aqui o interior até o Porto de Santos. E depois, com isso, o que eles fizeram, né? Já existia uma urbanização, São Paulo já era uma cidade maior do que as demais, então aproveitou-se essa condição, foi tudo favorável para a construção das primeiras indústrias no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, na nossa capital. E tem mais um fator interessante, né? Quando os europeus em crise vieram para o Brasil, muitos que vieram trabalhar no café ou vieram trabalhar na lavoura, em outras atividades aqui no Brasil, muitos já tinham experiência na indústria europeia. Então, olha que momento, né? O fazendeiro tinha dinheiro, ele tinha um mercado consumidor interno, ele tinha uma mão de obra que já tinha um pouco de conhecimento de indústria. Então, foi muito fácil, talvez fácil nem tanto, mas foi propício a mudança, né, do capital do café para o capital industrial, né? Já tinha banco, já tinha cidade, já tinha... Então, São Paulo reuniu, naquele momento, uma condição favorável à industrialização brasileira. Vocês percebem que a história ela vem mudando, né? Toda a configuração que existia anteriormente, ela mudou e foi sendo conduzido para essa situação da industrialização do Brasil. E nesta foto aqui, apresenta grãos de café na mão de uma pessoa, que talvez essa foto é moderna por conta do relógio no braço da pessoa, logicamente uma foto colorida, mas os grãos de café na mão de uma pessoa. Quer dizer, o café é a grande riqueza do Brasil naquela época. Não que hoje o café não tenha importância, o café brasileiro ele corre o mercado mundial, né? O Brasil produz cafés assim, de grande qualidade. Agora, pessoal, eu vou passar para vocês uma pequena atividade. Quais foram as condições conjunturais que levaram o Brasil a iniciar seu processo de industrialização no começo do século XX? Então, é uma perguntinha básica, só para a gente relembrar um pouco de tudo isso que foi dito aqui até agora, né? Então, a primeira, foi o interesse nacional em desenvolver o país, que até então tinha uma economia baseada na mineração e na agropecuária? O item 2, a queda nas importações e exportações no mundo e a existência de capital acumulado pelos produtores de café. Ou o 3, o desinteresse internacional pelo mercado do consumidor brasileiro, que era muito pequeno. Bom, pessoal, então a questão 2, né, o item 2, aliás, é o correto, né? Então, as condições conjunturais que levaram o Brasil a iniciar seu processo de industrialização, ele foi a queda das importações e exportações no mundo por conta da crise de 29 e também da Segunda Guerra Mundial, e o capital acumulado pelo café que permitiu a construção das indústrias. Há né, o interesse nacional em desenvolver o país, que até então tinha uma economia baseada na mineração e agropecuária. Esse fator aí, ele não foi o conjuntural, porque
Não existia assim, uma força política nacional para conseguir dominar os interesses europeus, né? Então, eles não conseguiam trazer a indústria para cá, porque, principalmente a Inglaterra, era contra, né? Porque eles queriam vender os produtos industrializados deles. E o 3, né, o desinteresse internacional pelo mercado consumidor brasileiro, também não, porque existia, sim, um interesse, né, do mercado internacional em cima das vendas de produtos manufaturados da Europa aqui para o Brasil. Então, o item 2, que é realmente a conjuntura, né? Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos falar de uma coisa muito importante. Entre 1930 e 1945, na história, hoje se chama de a era de Getúlio Vargas, vai acontecer que Getúlio Vargas adotou aqui uma política nacionalista. Então, o que significa uma política nacionalista, né? Getúlio Vargas, ele olhou para os interesses do nosso país, para o crescimento da economia brasileira, para o crescimento socioeconômico do Brasil. E Getúlio Vargas tomou algumas atitudes que foram extremamente favoráveis à economia brasileira e também ao processo de industrialização do Brasil. Por quê? No período dele, né, ele tomou atitudes que estimulavam a industrialização nacional, criando leis, instituições, indústrias de base, empresas públicas, e tudo isso deu fundamento para o desenvolvimento industrial brasileiro. Então, veja bem, criar leis que favorecem, que permitem, que ajudam os investidores a desenvolver a atividade econômica industrial aqui no Brasil. Indústrias de base. Então, as indústrias de base, elas são indústrias extremamente caras para se construir. São indústrias que, basicamente, o governo é que tem condição econômica de bancar, porque são indústrias gigantes que vão servir para que o desenvolvimento do país possa caminhar. Então, o que acontece? Uma indústria de base, a indústria de cimento. As indústrias siderúrgicas, né, que produzem aço, vergalhões para construção civil, aço para a construção de máquinas, enfim. Outra indústria de base, a petroquímica, né, exploração de petróleo e a transformação do petróleo em produtos químicos. Então, são indústrias extremamente caras. É muito difícil algum empresário, algum grupo de empresários ter dinheiro para bancar uma indústria dessas. Então, fica ao cargo do governo fazer isso. E foi o que Getúlio Vargas fez, né? Ele estimulou essa construção de indústrias de base, criou empresas públicas, criou lei. Uma lei muito importante que ele criou foi a consolidação das leis trabalhistas. Então, Getúlio Vargas dava uma certa segurança para o empregado e para o empregador nas relações de trabalho, né? Tanto é que essas leis é que permitiram uma estruturação melhor, uma garantia para ambas as partes, para que as relações de trabalho não fossem tão conflituosas, né? Porque no período da escravatura não se existia lei trabalhista, né? O escravo ele era comprado e ele era obrigado a trabalhar em condições pesadas e ele não tinha direito a nada. Ao passo que hoje, o que regulamenta, né, a nossa vida na relação capital-trabalho são as leis trabalhistas, que são muito importantes. E ele criou também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que é fundamental para o desenvolvimento econômico. Esse banco vai auxiliar, né, os grandes investidores com capital. Então, quem que consegue bancar isso? É só um banco do Estado. Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, vejam, quantas ações Getúlio Vargas teve numa política nacionalista. Ele favoreceu muito o desenvolvimento econômico, social e industrial do Brasil. E conseguiu organizar um sistema produtivo, né?
Então, vejam, como o nosso país, da década de 30, com a instituição aí das leis, da política nacionalista de Getúlio Vargas, conseguiu industrializar o Brasil. Então, nós temos aí um período de grande crescimento econômico aqui, né, um conforto, uma tranquilidade. Porém, essa política nacionalista fechou um pouco o Brasil frente à exploração internacional. Então, o Brasil deu uma freada, conseguiu desenvolver indústria, conseguiu abastecer o mercado interno com produtos que antes eram importados. E passou longos anos, né, nessa condição de um certo protecionismo da indústria nacional. Foi favorável naquela condição? Sim, foi muito favorável, né? O Brasil conseguiu se industrializar. E isso foi muito importante, né? Agora, eu vou passar para vocês aqui. Aqui tem uma foto, aliás, de uma indústria, né? Então, vocês vejam que as grandes indústrias, elas demandam de um capital muito gigante para a implementação delas. Então, não é fácil e não é para qualquer um isso aí, né? E muitas vezes precisa mesmo da ajuda de um banco governamental ou de uma associação entre empresários para se conseguir desenvolver. Depois nós temos uma outra situação, que foi o governo de Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele foi muito importante porque ele provoca uma modernização da economia brasileira. Então, o lema de Juscelino, ele era muito interessante, né? Ele queria fazer desenvolver 50 anos em 5 de governo. Então, ele queria promover um avanço, uma modernização no Brasil que representasse 50 anos de evolução em apenas 5 anos no governo dele. Bom, para isso, Juscelino tomou algumas atitudes que foram fundamentais para que ele conseguisse atingir aquela meta de governo, né? Então, a primeira coisa que Juscelino fez foi transferir multinacionais para o Brasil. Getúlio Vargas fez uma política nacionalista fechada. Juscelino já começa a abrir as fronteiras para a entrada de novas indústrias, novas empresas que já tinham se estruturado fora do Brasil. Então, empresas europeias, americanas, japonesas, empresas que já tinham um poder de produção muito grande, com tecnologia muito mais avançada que a nossa, e a partir daí, essas empresas passaram a construir unidades fabris aqui no Brasil, principalmente na região sudeste. Lógico, a região sudeste já tinha mercado consumidor, já tinha uma industrialização, indústrias de base, transporte, energia. Então, já tinha condições para atrair mais indústrias. Então, veja, a localização de uma indústria, ela depende de todos esses fatores. A partir daí, a expansão da indústria automobilística multinacional, né, que o Brasil não tem nenhuma indústria automobilística própria, todas as nossas indústrias instaladas aqui são multinacionais. Outra coisa que foi o marco do governo de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília. Então, ele tira o governo federal da capital Rio de Janeiro, constrói Brasília e leva o governo novo lá para Brasília. Toda a política centralizada numa região mais para o interior do Brasil. E uma das justificativas para isso era a integração do território nacional. Porque, a partir de Brasília, ele tinha um outro projeto, né? Ampliação ou construção de rodovias. Então, Juscelino queria construir rodovias, mas tinha uma lógica, né? Se vem indústria automobilística aqui, precisa do quê? Precisa de rodovia. Sem rodovia, esses carros e caminhões não vão ter por onde circular. A expansão das indústrias de base, que Getúlio Vargas já tinha trabalhado com isso, mas precisava expandir. E uma coisa extremamente importante, a ampliação, né, da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, foi um período que se construiu muitas hidrelétricas no Brasil, projetos de novas hidrelétricas, porque a expansão da indústria só acontece com energia.
né? E o Brasil, como é um país rico em energia hidroelétrica, então foi tendo o potencial dos rios brasileiros é muito grande, e Juscelino começa a investir. Logicamente, todo esse trabalho do Juscelino Kubitschek vai movimentar e muito a economia brasileira. Construção de estradas, construção de indústrias de base, construção de rodovias, construção de Brasília. Então, Juscelino deu uma chacoalhada na economia. E está certo, porque a economia ela precisa do dinheiro em circulação. E Juscelino fez isso, fez gerar riqueza, gerar circulação de dinheiro, e o Brasil conseguiu dar um avanço significativo na parte econômica e industrial. Então, aqui eu separei 3 fotografias, né? A número 1 é de uma indústria automobilística moderna, né? A indústria de hoje, que ela usa braços robóticos na construção de automóveis, né? Em vários setores. A nossa capital federal, né? Uma fotografia icônica, que é o do Congresso Nacional. E a número 3, uma indústria de base, né? Que aí você percebe o custo para construir uma empresa desse porte, né? Então, as indústrias de cimento, a petroquímica, são indústrias extremamente caras. Muito bem, pessoal. Dessa forma, a atividade industrial, ela passou a comandar a economia e a sociedade brasileira. Então, o Brasil teve, inclusive, uma mudança muito grande por volta da década de 60, 1960, 1970, onde grande parte da população ainda vivia no campo e eles passaram a migrar para as cidades. Coincide com a construção de Brasília, coincide com todo esse período de crescimento econômico do Juscelino. E aí a indústria passou a comandar a economia, a sociedade, tornando todas as outras atividades subordinadas a ela, além de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos nas grandes cidades brasileiras. Então, a indústria ela é um grande gerador de riqueza, né? Movimentador de capital, de bens e também de consumo, né? Porque se produz, tem que ter consumo. Ok? Tudo bem aí? Aqui uma foto da cidade de São Paulo, que retrata, né, a grandiosidade econômica do Sudeste, né, de todo esse período de desenvolvimento industrial que teve, com apoio dos governos. Percebe-se que o espaço industrial ele é muito importante para o desenvolvimento da economia de qualquer país. Muito bem, pessoal. Aqui eu coloquei mais uma atividadezinha rápida para a gente pensar um pouco, né? Assim, uma realização de Getúlio Vargas e uma realização de Juscelino Kubitschek. Então, para vocês pensarem um pouco aí, né? Eu acho que está bem fácil, eu acabei de comentar sobre isso, né? Getúlio Vargas, nós podemos falar da construção das indústrias de base, do fortalecimento das indústrias brasileiras, no momento em que o Brasil tinha que tomar uma atitude, e o Getúlio Vargas tomou, junto à questão econômica. E uma outra de Juscelino Kubitschek, que foi abrir, né, o Brasil para a entrada de indústrias multinacionais que também colaboraram muito com o crescimento e o desenvolvimento industrial do Brasil. E, para finalizar, pessoal, aqui eu coloquei algumas palavras-chave que servem para que vocês consigam montar, reescrever tudo que eu falei com as próprias palavras de vocês. Então, a economia brasileira baseada na agropecuária e no extrativismo, a economia do café, a crise internacional, a passagem da era Getúlio Vargas com as indústrias de base e o período JK, né, a indústria de consumo e infraestrutura. Então, fica a dica aí para vocês, né, utilizarem as palavras-chave, fazerem buscas na internet, darem uma aprofundada no conhecimento, porque essa aula, ela é uma aula básica, uma aula introdutória, né, à questão da economia brasileira, e tem muito mais coisa interessante para a gente estudar e compreender, né, todo o crescimento econômico do Brasil, inclusive até chegar no momento atual em que nós estamos, ok? Então, eu gostaria agora de agradecer aos alunos, toda a equipe da SEDUC, do pessoal do Centro de Mídia da Educação de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.